Esse som que acabamos de ouvir é chamado de estrondo sônico e vamos ver como ele é produzido, bem como os temas a seguir. Também fiquem até o final, porque vamos fazer um experimento para recriar esse fenômeno em casa. Olá, sou Marcos e este é o Mundo da Aviação. Vou começar com um pouco de história porque é muito interessante. No ano de 1880, o físico austríaco Ernest Mach pesquisava sobre o fluxo de ar e, pela primeira vez, conseguiu-se tirar uma fotografia de uma bala voando em uma velocidade muito alta. Esta é a imagem que ele tirou. A fotografia mostrava uma bala com uma onda de choque na frente e outra atrás, uma prova do que se chama de compressibilidade. Essa pesquisa resultou na medida de velocidade que leva seu nome, Mach. O número de Mach é a simples operação entre a velocidade do avião e a velocidade do som, que é de 343 metros por segundo ou 1.225 km por hora, ao nível do mar. Para ser mais técnicos, a 20 graus de temperatura e com 50% de umidade ao nível do mar, como havíamos dito. Antes de prosseguir com o vídeo, gostaria de esclarecer algo que pode gerar confusão. Estas imagens eu uso para mostrar o fenômeno da compressibilidade. Mas isso não quer dizer que essas aeronaves estejam rompendo a barreira do som, nem que sejam ondas de choque, nem que estamos vendo o cone de Mach, que vamos ver ao longo do vídeo o que são. Isso geralmente ocorre quando o ambiente está muito úmido. Quando de fato se atravessa a barreira do som, isso não é visível a olho nu, mas podemos perceber nesta incrível fotografia tirada pela National Aeronautics and Space Administration com uma câmera muito especial de alta sensibilidade, capaz de refletir as mudanças nas ondas do ar. Na década de 40, os engenheiros começaram a buscar uma forma de criar aviões que pudessem superar a barreira do som, sendo necessário criar uma máquina suficientemente forte e rápida para superar essa barreira. Embora tenha havido algumas experiências com aviões da Segunda Guerra que chegaram perto da velocidade do som em mergulho, foi o X-1 da companhia Bell Aircraft, inspirados no design de uma bala. Em 14 de outubro de 1947, conseguiu romper pela primeira vez a barreira do som em voo nivelado. E isso significou uma nova era na história da aviação. O problema de alcançar essa velocidade é o estrondo sônico. Isso pode ser prejudicial para a população, pode causar problemas em pessoas e animais e até mesmo danificar prédios próximos. Neste vídeo, um objeto, possivelmente um meteorito ou uma aeronave, quebra a janela dos prédios. Por isso, o Concorde, um avião supersônico de passageiros, não podia voar sobre a população em velocidades supersônicas. Neste vídeo também vemos uma aeronave produzindo um estrondo sônico sobre o mar aberto. Para entender esse fenômeno, é preciso aprender alguns conceitos primeiro. Teríamos que saber em profundidade o que é o som. Esta é uma onda de pressão. Uma onda é uma perturbação que se propaga pelo espaço. De forma simples, posso explicar isso com essa mola de brinquedo. O que é a mola de brinquedo? Uma onda é uma perturbação que se propaga pelo espaço.
Então, lembre-se de que o som é uma onda de pressão que não viaja apenas pelo ar, pode viajar por todos os tipos de materiais. A velocidade do som na água é de 1.593 metros por segundo e no aço, 6.100 metros por segundo. Para entender como essas ondas se propagam, imagine jogar uma pedra em uma fonte de água parada. Elas viajam do centro para fora na mesma velocidade e em todas as direções e continuam crescendo em um raio que é chamado de frente de onda. Embora a gente esqueça no nosso dia a dia, o ar é formado por moléculas e, como qualquer substância física, as moléculas do ar são compressíveis. Aqui eu fiz um gráfico que mostra mais ou menos como as moléculas de ar são comprimidas e como as ondas se propagam. Assim como com esta mola. É preciso levar em conta que, embora as moléculas se movam, é só a onda que se propaga, não as moléculas que voltam para sua posição. De forma semelhante, embora não possamos ver, uma fonte de som estacionária cria ondas sonoras no ar que se propagam para fora. A velocidade da onda depende de fatores como a altitude e a temperatura do ar pelo qual ela se move. E como dissemos, ao nível do mar, o som viaja a cerca de 1.225 km por hora. Mas, em vez de círculos em uma superfície bidimensional, como representado aqui, as frentes de onda são esferas concêntricas. Quando uma ambulância ou carro de bombeiros passa com a sirene ligada, você pode notar que algo acontece com o som conforme o veículo se move. Essa seria a fonte do som. Quando essa fonte de som vai em uma direção, as ondas sucessivas à sua frente vão se agrupando cada vez mais. Esse é o famoso efeito Doppler, onde os objetos que se aproximam têm um som mais agudo, quando se afastam de nós, têm um som mais grave. Mas voltando aos aviões, sempre que eles estiverem se movendo mais devagar do que as ondas sonoras, uma dentro da outra. Mas quando o objeto se move em velocidade supersônica, acima da velocidade do som, a situação muda drasticamente. À medida que ultrapassa as ondas sonoras que emitiu, enquanto gera novas ondas, a partir de sua posição atual, elas exercem forças em conjunto, formando o que é chamado de cone de Mach. Pode ser que vocês já tenham experimentado isso em alguma exibição aérea, mas não se ouve nenhum som se virem um avião se aproximando de vocês nessa velocidade. Porque essa aeronave está se deslocando mais rápido do que o som que ela produz. E só depois que o objeto já passou é que se ouvem todas essas ondas juntas, e isso é o que chamamos de estrondo sônico. Quando a barreira de choque é rompida, há uma mudança de pressão muito brusca e toda a energia acumulada na ponta do cone é liberada, e é isso que provoca a explosão. Como vimos, o som é, no fim das contas, uma diferença de pressão. Essa queda brusca de pressão e, portanto, de densidade e de temperatura faz com que a umidade presente no ar se condense. Ou seja, a água em estado gasoso se condensa em pequenas gotas. O vídeo mostra isso ocorrendo repetidamente. Isso que se vê nos aviões é condensação e, como já dissemos, eu uso essas imagens para mostrar o fenômeno da compressibilidade. No entanto, isso não significa que a aeronave esteja rompendo a barreira do som, gerando ondas de choque ou formando o cone de Mach. Isso ocorre quando o ar está muito úmido e o avião está em altas velocidades, causando grande pressão. E quando passa, a pressão cai muito rapidamente, assim como a temperatura. A pressão e a temperatura estão sempre relacionadas diretamente. Quando uma diminui, a outra também diminui. Isso é explicado por esta fórmula. A umidade do ar se condensa, ou seja, a água em estado gasoso se transforma em líquido em pequenas gotas devido à queda de temperatura. Para ilustrar isso, gostaria de fazer este experimento interessantíssimo. Vamos gerar esse fenômeno em casa? Tenho aqui uma garrafa plástica que conecto com uma rolha a este inflador. A ideia é gerar pressão dentro da garrafa. Esta está carregada com ar do ambiente.
E agora, se eu tirar a rolha rapidamente, vou baixar a pressão rapidamente, diminuindo assim a temperatura dela de uma vez. Então, as gotinhas de ar que estão presentes aí dentro vão se condensar, formando a névoa que se forma nos aviões. Isso é o mesmo que vemos se formar nos aviões. Água condensada. A singularidade de Pratt-Glaubert ocorre quando, uma vez superada a barreira do som, essa resistência não só para de crescer, como também diminui, como mostrado no gráfico a seguir. Sérgio Hidalgo, estudante de engenharia aeroespacial na Espanha, tem um canal muito interessante sobre os temas que estuda no curso. Vou deixar os links abaixo. Ele vai responder uma pergunta que apareceu muito nos outros vídeos anteriores, que é: o que o piloto ouve ao ultrapassar Mach 1? Sou Sérgio Hidalgo, estudante do terceiro ano de Engenharia Aeroespacial. E eu tenho um canal no YouTube onde faço vídeos sobre as coisas interessantes que vou aprendendo na faculdade. O piloto está em uma cabine fechada e pressurizada. E é por isso que, mesmo voando em velocidades subsónicas, o piloto quase não vai conseguir ouvir o som dos motores. Lembro que a cabine está fechada e pressurizada. E é por isso que o ar que está dentro está totalmente em repouso, como o ar que está dentro de um trem em movimento. Mas o piloto vai conseguir ouvir um som, e esse é gerado pelas vibrações do motor. Essas vibrações se transmitem para o ar que está dentro da cabine, que, como já te falei, está em repouso. E é isso que o piloto pode ouvir. Na verdade, já tive a oportunidade de conversar com algum piloto de caças supersônicos. E eu perguntei para eles o que sentem quando passam de subsônico para supersônico. Disseram-me que não sentem nada, só sabem que estão em velocidade supersônica pelo indicador, caso contrário não saberiam. Imagine uma explosão atrás do avião enquanto ele está em velocidades supersônicas. O piloto não conseguirá ouvir o som da explosão, pois está se movendo mais rápido que a velocidade do som. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem um like e um comentário. Esses vídeos levam muitos dias de trabalho. Se quiserem apoiar esse esforço, vocês podem fazer isso via PayPal e Patreon. Até a próxima edição, este é o Mundo da Aviação.